Isso foi causado principalmente da redução de caixa no final da temporada passada, resultado da compra do terreno do estádio de investimentos em atletas. O discurso feito por membros da Comissão de Finanças indicou que o ex-presidente poderia ter descumprido o artigo 146 do Estatuto do Flamengo. Na verdade, o descumprimento, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? O descumprimento seria ao artigo 145 e seus incisos, tá? Você vem ali com várias implicações aqui, que é, no caso aqui, de responsabilidade orçamentária, né? Então, quando você cria o orçamento no Flamengo e passa esse orçamento para ser analisado e votado no Conselho de Administração, ele tem que ser seguido. Ele não vai ser seguido à risca, você pode ultrapassar aqui e ali, como já aconteceu, por exemplo, do Flamengo em anos anteriores, ultrapassar o que foi orçado com vendas de atletas. E aí sabe o que foi feito? Readequação do orçamento. Por quê? Porque já que você vendeu mais do que você previu, você pode direcionar essa verba que você tem a receber em mais investimentos, no futebol, no CT e em outras áreas do clube, entendeu? Então, assim, você tem essa questão para você readequar o orçamento, tanto para a questão positiva ou para a questão negativa. Comprei mais do que estava previsto no orçamento, vamos readequar. Tive um gasto aqui com o terreno, tirei do meu caixa 140 e tantos milhões de reais. Vamos reaver. E foi proposto isso, tá? Então, o descumprimento se deve ao artigo 145, tá? O artigo 146, que é importante ressaltar, ele prevê, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Ele prevê uma sanção, ok? Ao conselho diretor, o executivo do Flamengo, que não cumpriu o artigo 145. E qual é a consequência de você não cumprir o artigo 145? É justamente o que diz o artigo 146. Fica automaticamente suspensa a autonomia do conselho diretor para celebrar acordos e contratos, inclusive empréstimos e antecipação de receitas, mesmo nos limites aprovados no orçamento de caixa, se... Aí vem aqui, ó. Que eles entraram, eu não vou ler os outros incisos, mas eles entraram nisso aqui, ó. Se comprovado por meio dos balancetes trimestrais que no resultado acumulado do exercício corrente, o superávit é inferior ou o déficit superior em 3% do faturamento previsto no orçamento aprovado. E ficou comprovado que o Flamengo teve, tá, um déficit superior de 6,3% dentro do orçamento que foi aprovado. E aí, gente, sabe o que nós fomos obrigados a ouvir na reunião? Isso aqui é importantíssimo. Rodrigo Dunche sugeriu que esse artigo aí, que é da Lei de Responsabilidade, que é para controles internos, fosse alterado. Ele quer que se afrouxe a Lei de Responsabilidade do Flamengo para que você, né, facilite para quem tiver no poder na ocasião, gerindo o clube. E esse artigo não tá aí à toa. Esse aqui, o artigo 146, inciso 3. Ele não está ali à toa. Olha, decidiram aqui, né? Vamos botar... Não! Ele está ali que é para cobrar responsabilidade financeira na gestão do orçamento do clube, com o dinheiro do clube. E ele quer que se afrouxe isso aqui. Fala, gente, passou, foi de 3 para 6. Vamos... Isso aí tem que ser revisto, já que vocês vão analisar aí a revisão estatutária. Surreal. 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 Tá? Surreal. Surreal. Depois do Flamengo passar pelo processo, e eu lembro da articulação política que foi feita em 2015. Você vê essas partes aqui em azul do estatuto? Eu sempre coloco o link depois no comentário fixado, tá? Isso aqui é quando foi aprovado, tá? Então, ou quando foi alterado ou quando foi incluído. No caso desse inciso 3 aqui, ele foi incluído numa reunião do Conselho Deliberativo em 2015. E foi feito todo um trabalho na época em prol
da inclusão da lei de responsabilidade, tendo a lei de responsabilidade fiscal, que era para o Flamengo se adequar ao Profut, ao Estatuto do Flamengo. E o Dunche quer que afrouxe isso aí. Esse é o nível do cara que foi segundo colocado na última eleição. Esse é o nível. Isso tem que ficar registrado, tá? Isso tem que ficar registrado. Álvaro fala aqui, ó, bizarra essa proposta do Dunche, bizarro. Eu nunca falei assim, eu nunca na minha existência, eu falei, alguém vai chegar lá no plenário do Conselho Deliberativo, tá? Ah, Fani Gonçalves, Fani, então é a Fani Gonçalves, Fani. Então, Fani, tamo junto aí. Eu nunca pensei que ia haver algum conselheiro, algum presidente ou ex-presidente de poder que inclusive, quando isso aí foi aprovado, o Dunche era presidente do Deliberativo. Eu nunca imaginei que a gente ia ter alguém chegando lá e pedindo para poder afrouxar as regras da lei de responsabilidade fiscal do Flamengo, da execução do orçamento do Flamengo, que são artigos, incisos e parágrafos, textos que estão ali, regras que estão ali para proteger o clube, para a gente não voltar aquele Flamengo. A galera aí, ó, de 40, 50, 60 anos conhece bem, em que o Flamengo não tinha dinheiro para poder pagar a conta de luz, pagar a conta de água, telefone. Só fazer a pesquisa, gente. Está tudo na imprensa aí, o que a gente passou. Está tudo aí. Flamengo despejado porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. Quer vergonha maior do que isso? Mas querem afrouxar isso aí. Entendeu? E aí, gente, assim, eu vou seguir aqui. A consequência disso, de você não aprovar com ressalva, era a possibilidade de você responsabilizar o Landim dele não ter cumprido o orçamento do clube, logo, o estatuto do clube. Nessa parte aí, ele se livra. E tinha gente lá batendo palma, porque o problema não é o Landim. O Landim é um cara inteligente, o Landim sempre foi um ótimo gestor, tá? O que aconteceu nos últimos 6 meses, foi que eles fizeram de tudo para ganhar a eleição. Eu me abstive, o meu voto foi me abster, tá? Eu me abstive, porque eu acho que o certo seria a gente separar o balanço contábil da execução do orçamento. Tinha que separar ali. Então, eu votaria a favor, refleti muito isso na hora que eu estava lá. Eu assisti com muita atenção a apresentação do diretor financeiro, a apresentação de todos os... Não saí da sala nem para fumar. Fiquei lá o tempo inteiro. Não saí nem para pegar cafezinho. E olha que eu sou apaixonado por café. Então, eu falei, pô, cara, vota a favor, não voto, vota a favor, não voto. Eu queria que fosse separado. E saí de lá, falei, caramba, é como se eu chego, tá? Eu chego vamos botar aqui, no tribunal, tô sendo acusado de alguma coisa. Aí, o promotor de acusação, ele vai lá, ele aponta tudo que tem contra mim, comprova que eu transgredi a lei, eu vou lá, dou o depoimento, confirmo que transgredi a lei, e aí o juiz fala assim, olha, não vamos nem julgar o caso, vamos arquivar. Pô, é isso, pô. Foram apontados pelas comissões e pelo Conselho Fiscal o descumprimento ao estatuto, o Landim confirmou, não só o Landim, como o próprio Dunche também confirmou, tanto que o Dunche pede para poder mudar o artigo 146, inciso 3, que é a lei de responsabilidade fiscal, e nada foi feito.